Fala galerinha, bem-vindo ao canal do Professor Guga. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Tá passando aqui debaixo o meu contato. Caso não tenha aula que você precise, manda para mim que eu faço com o maior carinho para você, tá bom? E vamos à aula de hoje? Muito bem, galerinha. A aula de hoje é a continuação da aula de eletrostática, aula 4. Nós vamos falar de trabalho da força elétrica e energia potencial elétrica. O trabalho da força elétrica está aí, ó. Consideremos a existência de um campo elétrico criado por uma carga Q. Então está aqui, ó, a carga Q. E se num ponto qualquer desse campo abandonarmos uma carga de prova Qzinho, está aqui, atuará sobre ela uma força de natureza elétrica F, que tende a deslocá-la espontaneamente na sua direção e no seu sentido. Quando ele fala isso é porque essa carga é positiva e essa carga também é positiva. Então, positivos, força elétrica é de repulsão. Então, naturalmente, espontaneamente, essa carga vai ser empurrada para esse sentido aqui, tá bom? Quando isso acontece, a gente fala que por o trabalho ter sido espontâneo, o trabalho é motor, ou seja, o trabalho é positivo, tá bom? Então tá aqui, ó, a força elétrica F, ao deslocar a carga Qzinha no sentido da força, realiza um trabalho motor, tá bom? Agora, e se a gente pegar e falar assim, se no entanto quisermos aproximar essa carga Qzão numa carga Qzinha de prova, ou seja, se a gente quiser pegar esse Qzinho e empurrar ela para perto do Qzão, as duas sendo positiva, vai acontecer algo que não é natural. Então a gente vai forçar o movimento da carga de aproximação, a gente vai tentar forçar. E isso faz com que o trabalho seja negativo, porque é um trabalho resistente, porque ele foi forçado. Mas uma coisa interessante, nas condições, a carga ela armazena energia, tá? Essa carga, o trabalho, ele não é desperdiçado, não é jogado fora. O trabalho realizado é transformado em energia potencial, que ele pode restituir, né, no deslocamento inverso espontaneamente. Ou seja, espontaneamente, se eu forçar a carga para cá, na hora que eu soltar, espontaneamente essa carga vai ser empurrada para o sentido contrário, tá bom? A força elétrica é uma força conservativa, pois todo o trabalho executado para vencê-la não é perdido, ficando armazenado sob forma de energia. O que a gente está falando, certo? Bom, falando a relação entre energia potencial elétrica e trabalho da força elétrica. Bom, aqui ele está falando assim, ó, sabe-se que uma força que atua em um corpo em movimento pode realizar trabalho. Isso só não ocorre se a direção dessa força for perpendicular ao deslocamento do corpo. Ou seja, o deslocamento está aqui e a força está perpendicular. Isso não vai ocorrer trabalho, certo? Bom, o trabalho da força elétrica depende das posições inicial e final da carga que se desloca no campo elétrico em que eles estão inseridos. Ou seja, não depende da trajetória, e sim do deslocamento, tá bom? Então tá aqui, ó. A gente já viu, se o trabalho é motor, ele é positivo, então o trabalho é positivo, tá aqui, ó. E se o trabalho é resistente, ou seja, se ele é forçado, o trabalho é resistente, o trabalho é negativo. Então na hora que a gente for montar o cálculo, ele vai ficar negativo. Bom, trabalho da força elétrica e energia potencial elétrica. Bom, vamos relembrar lá em mecânica, que é o seguinte. Trabalho é dado pela fórmula força vezes distância. Ou seja, trabalho é quando realiza-se uma força sobre um corpo para movimentá-lo. Até aí, tranquilo. Uma coisa que a gente precisa saber é que trabalho é a variação de energia. O que isso significa? Significa o seguinte. Para ter trabalho, eu tenho que ter energia. Mas não necessariamente para ter energia eu preciso ter trabalho, porque se a energia não variar, eu não tenho trabalho, porque trabalho é a variação de energia, tudo bem? Bom, uma vez que a gente já sabe que trabalho é variação de energia, o que é variação de energia? É energia final menos a inicial, ou energia do ponto A menos a energia do ponto B. E aí você calcula a variação de energia, calcula trabalho. Mas força elétrica, trabalho da força elétrica é dado pela fórmula, olha lá, Q vezes campo elétrico é carga vezes campo elétrico vezes distância. Bom, mas da onde que veio essa fórmula? A gente lembra lá que força elétrica é K vezes Q vezes Qzinho dividido por D quadrado, que a gente já viu nas outras aulas. Campo elétrico, também já vimos nas outras aulas, que é K vezes Qzão dividido por D quadrado. Ou seja, o campo elétrico está sempre com uma carga.
a força elétrica é a interação entre duas cargas, pelo menos. Então vamos lá. Se eu pegar e substituir aqui, eu vou falar que a força elétrica é Qzinho vezes campo. Porque essa parte aqui está aqui dentro. Ó. Se você pegar, ó, K vezes Q dividido por D quadrado. K vezes Q dividido por D quadrado. Isso aqui me dá, é o campo elétrico. Sobrando o Q do lado, o Qzinho do lado aqui. Então, pronto, a força elétrica. Bom, mas trabalho é força vezes distância. Portanto, se eu pegar essa força e substituir aqui, eu vou chegar em Q vezes campo vezes distância. Até aí, tranquilo. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que já que a gente está falando que trabalho é variação de energia, eles, para fazer uma conta de subtração, eles precisam ser comuns. Ou seja, a energia potencial elétrica é calculada pela mesma fórmula que o trabalho. O trabalho é igual à fórmula da energia potencial elétrica. Então está aqui, ó. Uma vez que a gente definiu isso, a gente pode vir para cá. Ó. Então olha só que legal. Pego esse campo elétrico e jogo aqui, substituo. Venho aqui e simplifico, né, o D com o D quadrado, então vai ficar aqui. Considerando do ponto A até o infinito. Por que eu coloco assim? Porque se eu considerar até o infinito, quando esse número aqui é extremamente grande, o resultado fica muito pequeno, praticamente zero. Então ele deixa de existir, praticamente, tá? Mas a gente vai fazer assim, ó. Pega esse cara, coloca para cá, porque é a mesma fórmula que a gente está falando, né? Até aí tranquilo. E pega esse cara e joga aqui, olha que legal. Joguei esse cara aqui no energia potencial elétrica no ponto A e energia potencial elétrica no ponto B. Então eu montei essa fórmula aqui, tá vendo? Ó? Ou seja, Q, K e Qzão, eles são comuns, jogo em evidência. Ó. Então fica, o trabalho pode ser calculado pela fórmula constante elétrica vezes carga, Qzão, vezes carga Qzinha, que multiplica 1 dividido pela distância de A menos 1 dividido pela distância de B. Ok? Fica fácil de chegar nessa fórmula aqui, tá bom? Vamos ao exercício, então. Consideremos o campo elétrico criado pela carga pontiforme Q, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, ou 2 microcoulombs, no vácuo. Então, está aqui o esqueminha, ó. A carga, aí eu tenho o ponto A e o ponto B. Bom, determine o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga 10 vezes 10 elevado a oitava. Presta atenção numa coisa. Se eu estou saindo do ponto A, de A para B, se eu estou saindo do ponto A para B, essa carga é positiva, essa carga é positiva. Então, o trabalho acontece de maneira espontânea, tá bom? Por quê? Porque eles são de mesmo sinal e de mesmo sinal eles se repelem. Então, a força elétrica vai empurrar para o ponto B, do A para o B, tá bom? Bom, dadas as informações, Q, o Qzinho, a distância de A, a distância de B. E a constante elétrica no vácuo, tá bom? Então, ele saiu daqui, ó, tá aqui a representação, o esquema, que a carga Qzinha está sendo empurrada para o ponto B. Aplicando a nossa fórmula, a gente vai fazer o cálculo aqui, é só substituir, né, o valor de Qzinho, o valor de K e o valor de Qzão. E aqui, lembrando que eu tenho que transformar, aqui está em centímetros, tá? Tenho que transformar em metros. Então, 1 dividido por 0,05 menos 1 dividido por 0,2. Fazendo o MMC, vai dar 0,01. Aqui vai ficar 0,01 dividido por 0,05, dá 0,2 vezes 1, 0,2. Menos 0,01 dividido por 0,2 vai dar 0,05. Ou seja, vezes 1, 0,5. Essa operação ficou 1,8 vezes 10 elevado a menos 3 aqui, ó, tá bom? Continuando, vai ficar 0,15 dividido por 0,1. Transformando tudo em notação científica para facilitar a nossa vida e a visualização do cálculo, aqui fica 1,8 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 1. Portanto, o trabalho realizado nesse caso para empurrar a carga de A até B de forma espontânea foi de 2,7 vezes 10 elevado a menos 2 joules, certo? Continuando, do exercício 2, fala o seguinte: duas partículas pontuais de cargas positivas 9 microcoulombs e 4 nanocoulombs estão no vácuo e separadas por uma distância d de 3,6 vezes 10 elevado a menos 1 metro.
Bom, determine a energia potencial elétrica do sistema. Vamos aplicar aqui a fórmula da energia potencial elétrica, que a gente já apresentou. K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D, tá bom? O Qzão a gente já tem 9 microcoulomb. Micro é 10 elevado a menos 6. Nano, 10 elevado a menos 9. Então a gente joga aqui, fica 9 vezes 10 a nona, vezes 9 vezes 10 elevado a menos 6, que é daqui, e vezes 4 vezes 10 elevado a menos 9, que é daqui, dividido por 3,6 vezes 10 elevado a menos 1. Então a energia potencial elétrica, neste caso, é de 9 vezes 10 elevado a menos 4 joules. Exercício 3. Uma partícula eletricamente carregada tem massa de 0,4 gramas. Bom, gramas eu preciso transformar para quilograma. De grama para quilograma basta dividir por 1000, tá bom? E é colocada em um ponto A de um campo elétrico uniforme. Ela é acelerada a partir do repouso. Repouso, velocidade inicial, 0. Pela força elétrica e atinge o ponto B com velocidade 20 metros por segundo, velocidade final. Desprezando a ação da gravidade, calcule o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento dessa partícula de A para B. Bom, a gente sabe que, como está falando de movimento, a gente vai falar de energia cinética. A gente sabe também que, partindo do repouso, a energia cinética é zero, a energia cinética inicial, porque a velocidade aqui é zero. Então, a energia cinética inicial é zero. Vamos trabalhar somente, então, com a energia cinética final. Bom, massa é 0,4 vezes 10 elevado a menos 3, porque a gente já está transformando aqui para quilograma. E aqui é 20 metros por segundo, então não preciso alterar. 20 elevado ao quadrado, dividido por 2. Então a gente chegou aqui que o trabalho é 80 vezes 10 elevado a menos 3. Mas para a gente deixar no sistema internacional e também deixarmos na notação científica, 8 vezes 10 elevado a menos 2 joules, certo? Exercício 4. Na figura a seguir, observa-se uma distribuição de linhas de força e superfícies equipotenciais. Então significa que a superfície aqui ela é toda igual na questão de potência, tá bom? Potenciais elétricos. Considere o campo elétrico uniforme de intensidade de 5 volts por metro. O trabalho necessário para se deslocar uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6, ou 2 microcoulombs, do ponto A até ponto B, vale em joules. Bom, se eu pegar aqui é 50 volts, tá? Ele é equipotencial, então tanto faz pegar o ponto A aqui ou pegar o ponto A aqui. Então é igual, a gente só vai considerar essa linha aqui, essa distância. Essa distância é de 4 metros, tá bom? Então tá aqui, ó, equipotencial. Então tá aqui, ó, trabalho da força elétrica de A até B. Então, força vezes distância, que é carga vezes campo elétrico vezes distância. A carga a gente tem, o campo elétrico ele já deu, que é com intensidade de 5 volts por metro, e a distância é de 4 metros. Esses 5 volts por metro em qualquer região aqui. Então a gente vai ter o trabalho da força elétrica de A até B de 4 vezes 10 elevado a menos 5 joules. Bom, quinto e último exercício da aula de hoje, está lá. O desenho mostra uma carga de 40 microcoulombs pontiforme e fixa. E uma carga de prova de 5 microcoulombs pontiforme e móvel. Então está aqui, ó, a fixa e a móvel. Duas cargas se encontram no vácuo. Calcule o trabalho realizado pela força elétrica quando a carga é transportada do ponto A até o ponto B. Então o ponto final é o B e o ponto inicial é o A. Então a gente vai fazer aqui a variação da energia. Ela é negativa porque a carga está sendo forçada, tá? Ela é resistente. Então vamos lá. Trabalho de A até B, então vai ser o ponto B menos o ponto A. Fazendo isso aqui, a gente já sabe que é 1 sobre B menos 1 sobre dA, colocando o Q, o K e o Qzão em evidência aqui. Fazendo a distributiva do sinal, a gente sabe que menos com mais dá menos, então está aqui, e menos com menos dá mais. E aqui a gente aplica o MMC, dB vezes dA, dB vezes dA dividido por dB dá dA. Então multiplicado fica menos dA por causa do sinal daqui, ó. E dB vezes dA dividido por dA dá dB, então está aqui. Substituindo os valores que a gente já conhece na fórmula agora, então a gente vai ficar a constante e as cargas, tá bom? Fazendo a operação aqui na conta, vai dar 0,06 aqui, e aqui vai dar 0,1.
Total, trabalho de A até B, 300 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Ou, se você já preferir, trabalho da força elétrica de A até B é de 3 joules. A gente vai ficando por aqui hoje, turminha. Se inscreve, ativa o sininho, dá o joinha aí, dá seu like, compartilha com a galera nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Compartilha aí, ajuda a divulgar o canal do Professor Guga, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal!